Bom, vamos de atualização do Santos, vamos falar um pouquinho sobre a partida de ontem, sobre alguns jogadores, vamos falar também principalmente da diretoria do Santos, senhor Alexandre Matos e Marcelo Teixeira, que ontem protagonizou uma noite ridícula, tá? E aí a gente precisa primeiramente falar sobre quem? Fagner Frederico, influenciador, jornalista, comentarista e torcedor santista que ontem estava na sala de coletiva e que fez uma pergunta pro Vojvoda sobre o Bilal Brahim não ser relacionado e o que o Vojvoda achava sobre a contratação do Bilal Brahim, salários, o jogador que chegou no Santos sem ser pedido do técnico. E aí, o Alexandre Matos, que estava na sala de coletiva, até então quieto, calado, em pé no canto da parede, pediu a voz do Vojvoda para poder responder. E aí, cara, ele simplesmente mandou mutar o microfone do comentarista e torcedor santista, jornalista também, Fagner Frederico, repito o nome dele novamente, e simplesmente ele começou a desviar a pergunta, desviar a resposta da pergunta feita, que era sobre o Bilal Brahim. Por que contratar um jogador medíocre, mediano, que já jogou a Série C do futebol francês e que chega no Santos com um salário de mais de 1 milhão por mês? Ele simplesmente mutou o microfone do jornalista e começou a chamar o cara de desrespeitoso, falar que o cara não tá tendo ética, porque simplesmente ele fez a pergunta que todo torcedor santista quer saber. Todo torcedor santista faz quando assiste o jogo do Santos. Por que a gente não tem um atacante? Por que contratar o Bilal Brahim com salário de 1 milhão? E aí, cara, ele simplesmente ofende o jornalista. E enquanto ele dava a palavra dele, que o elenco é maravilhoso, o elenco é lindo, o Marcelo Teixeira na arquibancada dava uma entrevista pro influenciador, que eu nem sei que página que é, mas é uma página grande no Instagram, e no qual ele falou que o Vojvoda faz um bom trabalho, mas que o elenco não ajuda, que precisa de contratações de peças humanas pro Vojvoda trabalhar. Quer dizer, o CEO fala que o Santos tem uma seleção e o presidente na arquibancada fala que o time é um bando de animal, que o Vojvoda precisa de peças humanas. Então olha a bizarrice que foi ontem a coletiva do Alexandre Matos, total desrespeito com o torcedor e comentarista Fagner Frederico e o Marcelo Teixeira, que esqueceu que talvez o Alexandre Matos estaria na coletiva elogiando as contratações no qual ele estava detonando na arquibancada, tá? Então é só isso que eu queria deixar claro aqui. A diretoria do Santos é uma merda. Eles nem se conversam pelo jeito. Cada um faz a sua parte. O Alexandre Matos, ele gasta dinheiro à toa e o Marcelo Teixeira rouba o pouco que pode vendendo peças da base sem trazer um mínimo de um reforço pro Santos, tá? Vamos lá. Outro assunto agora. Hugo Souza. O Hugo Souza, ele é uma lástima, né? Ele é chutado do Flamengo por ser um mão de alface, um braço de dinossauro. E aí, ele toma um gol do Gabigol, que nem é batedor de falta, que chuta na mão dele e ele deixa entrar pra dentro do gol. E ele vai na coletiva e fala que, nossa, o gramado do Santos é bom, mas deveria ser melhor. O Santos precisa de um estádio melhor, de uma estrutura melhor. As luzes do Santos, a iluminação do estádio não é muito boa. E por isso ele tomou o gol. Simplesmente culpou o estádio, culpou a grama do Santos, que é uma das melhores do futebol brasileiro nos últimos 30 anos. Ninguém nunca reclamou do gramado do Santos, mas o Hugo Souza dessa vez reclamou. E aí, um garoto da base do Santos, destaque, Isaac, deixar o nome dele aqui aparecendo, foi e respondeu. Paga o estádio do Corinthians. Antes de falar do estádio do Santos. O estádio do Santos é simples, mas é nosso e tá pago. Respondeu muito bem, garoto. Tu foi fera na resposta. Agora, uma crítica ao trabalho do Vojvoda. Eu entendo que o Marcelo Teixeira é um incompetente, o Alexandre Matos é um canalha que não entende nada de gestão de time, foi chutado do Palmeiras, foi chutado, escorraçado do Cruzeiro e chega no Santos e não fez o mínimo do trabalho dele, recebendo mais de 200 mil por mês. Mas bom, Vojvoda, ontem você viu o seu Tassiano? Que você prefere deixar o Tassiano até o segundo tempo fazendo nada. O máximo que ele fez foi tentar uma bicicleta, que no qual ele quase quebra o pescoço e a bola foi parar do outro lado, nem no pé dele tocou. De tão ridículo que o Tassiano é. Mas aí você troca o Tassiano e em vez de colocar o Miguelito ou o filho do Robinho, que dá mais intensidade, você entra de Lautaro. Para depois, no finalzinho do jogo, você colocar o Miguelito e o Robinho. Robinho esse que teve a coragem de pegar a bola no meio campo e enfiar uma bola pro Lautaro, que ocasionou a falta
e depois o gol do Santos de empate. Mas no próximo jogo, como você também é muito teimoso e um técnico fraco, você vai entrar de Lautaro e Tassiano, porque é a tua cara fazer merda também. Então não adianta só a gente criticar a diretoria, que faz um péssimo trabalho há anos, sendo que o técnico também não quer saber de usar a base. O presidente está falando, as contratações são ruins. O CEO tá falando que é boa. O time tá falando que o time é uma merda, que precisa colocar base. E o técnico tá teimando, colocando as contratações que o presidente fala que é ruim. Então é difícil você achar um culpado. É um CEO que contrata mal, um presidente que deixa a contratação acontecer e um técnico que usa a contratação que o presidente tá falando que é ruim. E a torcida tá pedindo a base. Então é difícil não criticar o Vojvoda também. Faz um péssimo trabalho até o momento. O time do Vojvoda não tem defesa, não tem triangulação, não tem passe de bola, não tem marcação em profundidade, não tem criatividade. Isso não é só um trabalho ruim do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira, também é um trabalho ruim do Vojvoda.